E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos Dias, o podcast que vai falar da política de uma forma bem tranquila, bem light, porque a política está no nosso dia a dia, tá ou não tá? Se nós não criarmos uma mentalidade para discutir política, porque está no nosso dia a dia, como que a gente vai conseguir tomar decisões acertadas? Não tem como. Por isso, hoje, o programa é sensacional. Veja só, já começo homenageando uma pessoa muito especial, que ela teve 4 filhos, mãe solo, Verinha tá no céu cuidando de nós, fez 2 atrapalhadas e depois de 2 rascunhos bem feitos, nasceu uma que beirou a perfeição, Moá. Esse programa é para Dona Marlene, minha mãe, foi muito guerreira e olha, vou te falar, pensava que era exclusividade dela ser mãe solo, mas não. Pelo contrário, isso está espalhado. Mas e na política? Será que a política já deu atenção às mães solos? Não sei, então fui pedir ajuda. E estou aqui com a minha amiga Sabrine. Como você está? Tudo bem, Thiago. Obrigada pelo convite. Que é nada, presidente do projeto Mãe Polvo, e o objeto são as mães solo. E ela vai me explicar agora, e vai nos explicar, vai nos ensinar o que é ser mãe solo, vai nos trazer informações e vai tirar essa minha dúvida, vai esclarecer essa minha dúvida se a política tem dado atenção, tem acolhido ou não. Então, o primeiro passo, Sabrine, explica aí. Eu não sei nada a respeito, realmente sou totalmente ignorante o que é mãe solo. Mãe solo é uma mulher que cuida do filho sozinha, tem suas responsabilidades. Ela administra a casa, ela tem a responsabilidade financeira, educativa da criança sozinha. Por que você começou esse projeto? Fui mãe solo aos 24 anos, então eu decidi criar alguma coisa na internet para que alcançasse as pessoas, contando a minha história, para que, como eu passei por tudo aquilo, eu não gostaria que as pessoas passassem, pelo menos facilitar o caminho dessas pessoas. Então eu criei o projeto para isso mesmo, para acolhimento. Tanto que assim, no início do meu projeto, eu colhi depoimentos, eu juntei 1000 depoimentos de mulheres. 1000? 1000. Mas como que você fez? Foi numa pranchetinha? No início eu saí perguntando às minhas amigas, mas elas não me deram os depoimentos, né? Porque ninguém acreditava no meu projeto quando eu comecei. Então eu saí perguntando na rua, assim, aí eu conheci uma pessoa que ela me disse, você me conta a sua história? Posso postar no meu blog, que era o Instagram? Posso. Eu consegui 1000. No início eu tinha tanto depoimento que eu não conseguia mais administrar, que eu parei com os depoimentos, mas eu consegui juntar 1000. Caramba! Eu tenho todos eles escritos, assim, guardados, porque só que alguém entra na justiça, alguma coisa, para comprovar que ela me forneceu aquele depoimento. E que nada daquilo ali eu criei, arquitetei. Mas você chegou a conversar depois com elas, via Instagram? Todas me mandavam a história, ou por e-mail ou pelo Instagram, pelo WhatsApp também. Eu recebia, assim, por semana, 15, 20, 30 relatos. Ou mais, é que eu não conseguia administrar, sabe? Essa demanda era muito grande, então eu sempre tive muito assim, para fazer aí para minha página, os textos, eu gosto que vai tudo certinho, porque como eu tenho essa dificuldade... Mas é curioso, porque quando você fala em mãe solo, tudo bem, é um tema que não é muito discutido, vou me aventurar. Você esperava que ia ter realmente esse retorno, tantas pessoas assim, ou você tirando o seu termômetro, já que você é mãe solteira, mãe solo, você esperava que haveria um número tão grande de mães solos assim, espalhados? Foi um choque para você? Quando eu comecei, eu não sabia. Eu não tinha essa dimensão. Depois de um tempo, eu comecei a falar, para. Eu comecei a estudar, para saber números, para saber todas essas questões. Quanto que existia, quem era esse pessoal, quem era o público. Mas antes de criar minha página, e para ter destaque na minha página, eu estudei. Porque quando eu entrei, já existiam pessoas trabalhando nisso. Eu falei, como que eu vou me destacar? Então eu estudei as páginas para saber onde elas estavam errando e o que estava faltando. Então eu entrei com depoimento, foi quando a minha página se destacou. Que aí todo mundo falou assim, as páginas falavam sobre a maternidade solo, mas ninguém dava espaço para a mãe falar sobre a dor dela. Então eu abri esse espaço e aí foi o boom, aí eu consegui entrar. E hoje você vê assim, qual o maior problema ou a maior dificuldade que vocês veem sendo mãe solo perante essa sociedade? Falta de legislação, uma sociedade muito machista, muito preconceito. É tudo junto e misturado, mas a sobrecarga e a exaustão, solidão, que a gente é só.
A pessoa ela não tem apoio da rede de apoio da família, do marido que deixou, ela não tem nada disso. Então ela fica sobrecarregada porque ela não tem pensão, ela não tem emprego, ela não consegue entrar no mercado de trabalho, porque não importa se ela fala 5 línguas, tem um currículo maravilhoso, a empresa para a entrevista ali, quando pergunta que ela tem filho. E é tudo junto, é tudo misturado. Então, assim, ela não consegue assimilar. Por isso do projeto de lei que foi a respeito da ajuda psicológica, porque as pessoas entendem como um luxo, mas é uma necessidade. Quando ela não tá bem da cabeça, ela não consegue administrar as coisas, que é sozinha, entendeu? Isso é verdade, porque eu me separei e a mãe das meninas, ela sofreu uma dificuldade, ela teve uma dificuldade muito grande. A mulher sempre sofre mais. Teve uma resistência, e assim... Pela cobrança que a gente tem. Houve o divórcio, mas manteve-se a amizade. E ela falava, olha, tá difícil, velho. Toda vez que eu falo que eu tenho 2 filhas, parece que fecha a porta, né? Não importa se você tem 4 empresas, se você tem, 4 faculdades, se você fala língua, se você tem 10 anos de experiência no cargo. A pergunta é, tá, mas vai ficar com quem? Tá, mas e se ficar doente? Não, eu vou largar lá em casa e vou vir trabalhar. A vontade que dá de responder é isso. Porque chega a ser ridículo, entendeu? E um cara, quando senta na mesa e fala, eu sou pai. A gente precisa contratar pai de família. Mas o mesmo pai de família não paga a pensão pra mim. É diferente, né? Parece que assim, o pai solo é um exemplo. Até as mulheres ficam, nossa, as pessoas pai solo. Mas quando é a mãe solo, não tem essa empatia, né? Thiago, é preconceito das próprias mulheres com a questão da mãe. Aí entra aquela questão do mãe solteira. Não existe, mãe no estado civil. Não existe mãe casada, mãe solteira. O mãe solo vem de quê? Solo, sozinha. É uma pessoa que faz tudo sozinha. Então, assim, é o próprio preconceito. E as mulheres colocam os homens nesse tipo de patamar. A maior dificuldade que a gente tem de conseguir as coisas dentro da nossa comunidade são pelas próprias mulheres. Que tem essa questão do preconceito. Hoje a gente está desconstruindo a mentalidade dessa mulher. Porque elas mesmas são machistas, entendeu? Porque elas já vêm lá de trás sendo educadas dessa forma. Então, quando elas se deparam com uma mãe solteira, com uma mãe solo, ela não vê assim, nossa, o que aconteceu? Ela não quer saber. Ela acha que a mulher é uma vagabunda e acabou, porque é isso que o termo se refere lá atrás. Uma mulher que não conseguiu segurar o casamento, uma mulher vagabunda, uma mulher que, sabe, da vida, se aventurou e tudo mais. Irresponsabilidade. Por exemplo, ninguém perguntou pra mim, eu não tive opção. Ele teve. Aqui no Brasil, o pai, ele escolhe se ele quer ser pai ou mãe. Pai. Agora a mãe não. Eu fui obrigada a fazer isso sozinha, com 24 anos. Meu filho não estava pronto. Eu nasci pronta. Como eu falo na minha página, eu pari um manual de instrução de como ser mãe. O filho dela tinha a mesma idade que eu, 26 anos. Eu tinha 24 e ele 26, e aí? Foi isso. Mais ou menos isso. Falta uma cultura a respeito, né? Falta bastante. Falta porque se fala pouco. Aquilo que não é debatido, que não é falado, não tem condições das pessoas se criar consciência de nada. Você tem uma estimativa de quantas mães solos teriam hoje? Olha, em 2011 para 2012 foi a última vez que eles fizeram aquela... IBGE? IBGE. Estavam em torno de 11 milhões. Tem muito 11 mais. 11 milhões? Isso em 2012. Nesse ano aqui, no estado de São Paulo, mais de 80 mil crianças não tinham o nome na certidão de nascimento. Não, o ano passado. Um ano inteiro, mais de 80 mil crianças ficaram sem o nome do pai na certidão de nascimento. E esse ano bateu recorde até abril. Eu esqueci, estava ali no meu celular que eu anotei, né, achei que eu ia usar aqui, enfim. Esse ano, até falei pro Ricardo Nunes no meu vídeo. Eu falo disso. Você fez um vídeo pro Ricardo? Eu fiz, esse vídeo rodou. Sério? Ele visualizou e ele me ignorou. Sério, mas mesmo? eu falei muito bonito, nossa, eu nem acreditei que foi eu que falei. Eu vou mandar esse vídeo aqui pro Ricardo, sempre mando. O que você falou pra ele? Eu falei pra ele se ele poderia me receber pra poder conversar com ele, explicar o que é ser mãe solo nesse Brasil, sabe, como que é a nossa realidade, a nossa dificuldade, para que ele entendesse que isso que ele barrou não afetou a mim que criei, mas afetou todas as mulheres que precisam, entendeu? Se ele fala tanto que ele de inclusão, de quer ajudar, por que ele não fez isso? Aí você falou, ele barrou, mas ele barrou o quê? O projeto de lei. Projeto? Que projeto é esse? É o projeto que eu criei, né, a respeito de ajuda psicológica. Você mesmo criou? Sim. É? Sim, eu criei esse projeto em parceria com o delegado Paulo, mas quem escreveu o projeto foi eu. E falar o que? É sobre inclusão, é sobre proteção à mãe solo? Isso, a mãe solo, na verdade, assim, como eu falei, ajuda psicológica é uma ajuda fundamental, não é luxo, é necessidade. É necessidade, porque você fica sobrecarregada, você tem esse preconceito social, e sem falar também que a mãe solo ela não vive só por ela, né?
O grau de responsabilidade também é mais até pela criança, porque é o arrimo dela, né? Você sabe por que eu criei esse projeto? Porque quando eu passei por tudo aquilo, eu não tive ajuda psicológica. E eu queria me matar todos os dias. Eu tive depressão pós-parto, eu queria pegar o meu filho e tacar na parede. Só quem tem isso é que sabe, não, você não controla isso. Eu não queria amamentar. Eu sentia repúdio do meu filho, tinha nojo. Porque eu não conseguia, a minha cabeça, ela não conseguia assimilar. Hoje eu consigo entender que aquilo era depressão pós-parto. Sim. Mas eu também não tive tempo de sofrer. Você entende que eu estou passando por uma depressão, que eu não tenho apoio psicológico, ainda tenho um filho para criar, assimilar que o pai abandonou, eu vou abandonar também sozinha. Então eu criei para que as mulheres não passassem pelo que eu passei, para que elas tivessem esse apoio que é fundamental, que eu precisei. Mas eu não tive, eu tive que superar na raça mesmo, com a ajuda da minha mãe, que foi minha rede de apoio, mas muitas não têm rede de apoio. E mais, porque os números de suicídio de mãe solo aumentaram drasticamente depois da pandemia, principalmente de mães atípicas, que ela não tem a ajuda do marido, do parceiro, de ninguém, e ainda uma criança especial em casa para cuidar. Ninguém olha para essas mães. Ninguém. Não existe projeto de lei que ajude essa mulher, que ampare essa mulher. E a cabeça dela. Então esse projeto de lei foi criado desde a gestação até a criança completar 6 anos de idade, porque subentende-se que é uma idade onde a criança já pode ficar com uma creche, uma escola, isso a mãe teria um pouco mais de tempo, e também porque a quantidade de mulheres que estão para vir é muito grande para poder... O SUS não suportaria 11 milhões, quanto deve ter aqui em São Paulo, de números. Então foi para isso, para que essa mulher tivesse ali um amparo psicológico, ela pudesse reconstruir sua vida. Se ela está bem psicologicamente, ela consegue trabalhar, ela consegue cuidar da casa, ela consegue administrar, ela consegue viver. Se ela não estiver bem psicologicamente, esquece. Esse projeto você desenvolveu, já foi... passou pela Câmara, né? Sim. Passou teve pela votação, Câmara. Teve. Bom, se depois a gente conseguir ter acesso a esse projeto, vamos fazer uma monção aí para fazer chegar às mãos do prefeito aí, pelo menos ele dá uma lida, dá um parecer. Ajuda nós aí. Não, estamos aqui para isso, pô. Esse é o canal, é isso, né? O bom é isso, porque... A gente realmente precisa, eu sei que a demanda de várias coisas, todas as pessoas que levam projetos são importantes, projetos são importantes, sim. Mas eu acho que as mães solo mereciam receber uma atenção especial. Tem muito terceiro setor, tem muitas associações no terceiro setor focada com esse objeto de trabalho ou não, porque você criou a Mãe Polvo. Tem outros projetos paralelos ou não? Você é pioneira nisso? Só tem o seu projeto? Como que é? Então, meu projeto hoje, né, o Instagram eu uso como vitrine do meu trabalho, o Instagram e o TikTok. Então eu uso para alcançar essas mulheres. Mas a minha ideia, quando eu construí tudo, foi abrir um centro de acolhimento, um lugar para poder receber essas mulheres. Então, como eu não tenho isso hoje físico, eu uso a internet, né, a gente arrecada doações, arrecada algumas coisas, e a gente faz encontros para poder alcançar essas mães em situação de vulnerabilidade, levando essas doações, mais do que isso, levando informação que é importante. Uma mulher que ela sabe dos seus direitos, ela fica muito mais forte para poder enfrentar tudo. A partir do momento que eu sei, eu estou liberta desse medo que me carrega tanto, para poder correr atrás das minhas coisas. Então, a gente leva informação, vai uma advogada, tira dúvida, que a doutora Cíntia é maravilhosa, é assim, sensacional. Então, ela vai junto e a gente faz esse trabalho de acolhimento, de rede de apoio, de sentar, de ouvir as necessidades, de matar a fome mesmo, porque a gente também doa cestas básicas, a gente ajuda essas mulheres, e a informação que liberta essas mulheres para elas saberem quais são os seus direitos, que muitas não sabem, nem como que entrar, muitas não sabem nem como assimilar toda essa situação. É tudo muito junto, Thiago. Quando acontece, é tudo de uma vez. Esse projeto já foi apreciado pela SMARD? Você já mandou? Já conversou com alguém da SMARD mesmo? Nunca conversei, a respeito? Cara. É tão difícil, sabe? É em todo lugar. Quando a gente chega para falar a respeito de mãe solo, as pessoas entendem que é uma causa muito tipo, vocês escolheram essa vida, então aguenta. É, né? Tem muito isso. As pessoas, como eu te falei, ninguém sentou para ouvir minha versão. Eu fui abandonada grávida aos 24 anos, eu não tive escolha. Ele teve, Nossa, eu não. Muito novo. Então, assim, casada, dentro da igreja, tudo certinho, nada contra, porque isso não tem nada a ver, mas estou dizendo a vida que eu levava, eu escolhi essa vida ou eu fui imposta essa vida para mim? Foi imposta essa vida para mim. Então, parei de estudar, não tinha lugar para trabalhar, a única porta que se abriu foi telemarketing, eu conseguia trabalhar, mas um valor muito baixo. Para eu conseguir o direito do meu filho, eu tive que entrar na justiça, porque não existe essa de conversar de acordinho de boca. Chega uma hora que aquilo ali morre, sabe? Tipo, não dá certo.
uma das coisas que a gente bate muito também, eu bato principalmente nessa questão das mulheres não aceitar cor de boca, entrar na justiça mesmo, para deixar um documento para elas poderem saber onde que elas vão recorrer. Então, assim, eu tinha que assimilar tudo. Era cabeça, era filho, era família, era o preconceito. Perdi todas as minhas amigas, não tinha mais ninguém. Então, assim, o preconceito vem de tudo. Você entra nos lugares, as pessoas te olham diferentes, ninguém quer saber a sua história. Simplesmente você é mãe solteira. E com uma carga, um mundo enorme nas suas costas. Enorme. Porque é importante, eu acho legal, quando nós conversamos a primeira vez, e eu achei que era muito salutar, era importante falar a respeito disso, por quê? Eu sou fruto de uma mãe solo. E assim, ó, nasci numa periferia, cresci com dificuldades, mas dentro das possibilidades da minha mãe, não me faltou nada. O mais importante ela me deu: humildade, educação, respeito aos valores, aos princípios. E hoje eu consegui sair do nada, do ostracismo, do pouco que a gente tinha, e tô galgando. Ainda tenho muitos projetos a alcançar, mas evoluí muito. E quem me olha fala: nossa, sua mãe é uma guerreira, parabéns. Mas o foco fica todo no filho. Então, o filho que está se destacando, o filho que está crescendo. E a gente não consegue realmente dar valor a tudo que passou. Você já está falando aqui, eu tenho feito uma regressão e tentando me colocar na posição da minha mãe, porque eu tô com 38 anos. Ela já tinha sido mãe solo bem no comecinho, com a minha irmã, 10 anos de diferença, 48 anos. A sociedade era outra, as dificuldades eram outras. E mesmo assim, a bichinha guerreira. Então, quantas mães em gerações diferentes que passaram por isso, e eu tô pensando agora, poxa, só o que não passava na cabeça da minha mãe, e com 3 crianças ali, ela carregando, e uma pressão gigante. Que coisa. É complicado, e a velhinha superar, aí ó, não se vendeu, manteve ali a postura dela, ó, é no pouco, se alguém vier dar um muito, é um muito, mas sempre prezando muito por nós, pelos filhos. Resistiu a relacionamentos abusivos, teve de escolher, isso eu sei, e teve de escolher entre um relacionamento ou os filhos. Sim. E ela escolheu os filhos. Sim. Ela preferiu ficar na dificuldade, mas escolheu os filhos. E hoje ela está vivendo uma vida diferente. Eu vou até parar, que senão eu me emociono. Estou com um pontinho fraco aqui. Mas você falando é complicado, realmente. A gente precisa ter uma atenção diferente, né? E vou te dizer que hoje, quando as meninas me procuram na página, eu não tenho condições de abrir o meu direct. Não, sim, eu não tenho. Eu respondo em média 100 mensagens por dia, porque eu escolhi responder 100. Eu não consigo responder. No direct tem mensagem de semanas e semanas e semanas, porque eu não suporto o volume de mulheres que é. Porque assim, e eu falo para elas, gente, vocês têm que entender que hoje tá fácil. Vocês não têm noção disso que era 10 anos atrás, 11 anos, que é o meu caso. Imagina a sua mãe. Que era muito mais ainda o preconceito enraizado, porque hoje a gente tá fazendo uma desconstrução disso, mas era bem pior. Então eu falo, hoje, isso aqui tá mamão com açúcar, filho. Óbvio que, gente, sabe, vocês entenderam, no sentido de que, assim, perto do que a gente viveu, pela questão da rede de apoio, pela internet que facilita a gente levar informação, porque naquela época, onde eu ia procurar? Hoje rapidamente, eu consigo propagar isso e as informações de aonde elas buscarem direito, como fazer, como dar entrada, como fazer tudo certinho. Naquela minha época não tinha, existia apenas um único blog, tanto que a minha amiga, na época, a Carol, maravilhosa, inclusive, olha, você chama a Carol aqui, que ela é linda para falar de maternidade solo, linda demais. Ela fez um blog, acho que foi em 2008, amigas, depois você me puxa a orelha. E ela estourou. Por quê? Ela fez um desabafo na internet sobre ser mãe, solteira, e ela estourou na época. Ela saiu, acho que até em reportagem. Por quê? Porque não existia falar sobre isso, ela fez apenas um desabafo. Ela tem um livro hoje onde ela conta toda a história dela. Então, assim, a gente pegou uma parte muito difícil. Sua mãe, então, meu Deus do céu. Não, bichinha guerreira, viu? A baiana retada. Quando eu me separei, eu fui atrás da advogada, ela perguntou assim, quanto você acha que você merecia de indenização se pudesse receber? Ela falou isso pra mim. Eu falei assim, não existe valor. Sabe por quê? Porque eu me sinto mutilada. Foi isso que ele fez comigo. Ele me mutilou. Ele me cortou. Eu me sinto como se meu corpo tivesse sido cortado em vários pedaços e jogado com São Paulo. E eu não soubesse por onde eu começar a reconstruir.
Porque eu não sabia, era a sensação que eu tinha de tamanha dor, a dor, Thiago, que a gente causa da rejeição dos nossos filhos, do abandono que é feito durante todo esse tempo, dói, vem pro físico. Então eu falei assim, para ela não existe um valor para ele poder me pagar de indenização. Porque eu não sei por onde começar. E de fato eu não sabia por onde começar. Ele pegou as minhas malinhas e me deixou na porta da casa da minha mãe, que nem joga um cachorro. E foi embora. E foi viver a vida dele. E eu lá, sem saber o que fazer na minha vida. Quanto tempo você levou para se reerguer? Eu até que fui rápido. Eu falo para as meninas que cada uma tem um tempo. Que cada uma leva o processo de uma forma diferente. Mas eu levei assim, para eu poder seguir minha vida mesmo e mandar ele pro raio que o parta 1 ano. Eu falei que com 9 meses eu parei. Eu parei um recomeço. Então, eu comecei a sair, a namorar. Eu falei, antes eu tivesse feito isso. Ah, mas eu tivesse feito isso antes. Não fiz. Enfim, aí ele voltou atrás, não aceitei. Eu não queria mais, pra mim aquilo ali. Eu fui traída, tá? Não foi um casamento que ele terminou porque... Ah, é bonitinho. Não. Foi traição. Enfim, não vem ao caso. Já passou e tudo isso. A gente tem uma boa relação hoje. Sabe? Vale ressaltar isso também. Que realmente muitas coisas mudaram. Eu tô falando mais daquela época. Mas foi isso, mano, para poder me reconstruir. Agora, eu fazer meu blog, meu Instagram tem 3 anos atrás, isso tem 11, eu consegui falar sobre isso, que é uns 8, né? 9 anos. Caramba, pra poder pegar... Mas ainda tem partes que dói, tem partes que são difíceis de falar. Porque você volta lá atrás e você começa a reviver tudo de novo, você sabe que dói. Eu tiro só de tentar me colocar na posição da minha mãe. Já gerou uma coisa aqui dentro de mim, uma emoção. Imagina quem sofreu, quem conseguiu superar, mas que... É porque tem coisa que não apaga, né? Não, e assim, Thiago, a minha história ainda foi subir, sabe? Foi tranquila. Porque se você pega uns casos de uma mãe, você fala, não, eu não tô vendo isso daqui. Ela tem que lidar com violência doméstica, abuso dos filhos. A gente pega casos desse tipo. Então, vai piorando. Você fala assim, meu Deus do céu, sabe, os depoimentos, quando eu postava na minha página, eu tinha que colocar gatilho, porque tinha mana que passava mal. Imagina. Então, todos os depoimentos, quando vinha um polvinho preto, as meninas já sabiam que vinha ou violência, ou abuso, alguma coisa vinha. Então, eu tinha que colocar como gatilho. Porque quando eu conto para uma mulher que passou pelo mesmo problema que eu, acaba sendo uma dor só, porque eu entendo, eu consigo compadecer da dor dela, sabe? Então, eu usava dessa forma, para poder ajudar e evitar que elas passassem mal e tudo mais. Você é formado em psicologia não, né? Não, eu queria, mas acabou que não. Não, porque você tem um trabalho preponderante, porque querendo ou não, é a válvula de escape, né? Elas veem você hoje, talvez o psicólogo que elas não consultam. Você é a válvula de escape que elas podem, é alguém que passou por isso. Já pensou no papel que você tem hoje? Olha, Thiago, tem que ter um psicológico aqui. Eu vou te dizer que eu, ultimamente eu ando um pouco até ruim, porque a gente consome muita coisa, sabe? A gente absorve muita coisa, a gente quer resolver, quer ajudar. E o meu projeto, assim, existem páginas no Instagram que falam sobre, mas a minha página é a única que faz esse trabalho ativo, sabe? Assim, na linha de frente, de ir lá, acolher, doar, procurar mesmo, fazer roda de conversa com essas meninas, assim. Qual que é o endereço do Instagram pra gente procurar? Projeto Mãe Povo. Projeto Mãe Povo. Só escrever isso no Instagram, só, Projeto já aparece. Mãe Povo. Sabe por que foi um povo? Por quê? Eu tive curiosidade. Porque o povo é uma mãe solo. Quando eu criei o projeto, eu queria um nome de um animal. Eu falava assim, um animal para mim é a melhor mãe do reino. Sabe, assim, a reina animal, ela é exemplo de como ser uma boa mãe. Eu quero a melhor mãe. Aí eu me deparei com o povo. Falei, esse bicho é muito feio, eu não quero isso não. Eu tinha uma equipe de 4 amigas na época, e as minhas amigas, ridículo, o povo é horroroso. Ai, eu não quero. Só que eu falei, não, eu vou estudar. E eu fiquei entre o Mãe Povo e eu não lembro mais o outro bichinho que também era bom. Acho que era um macaco, não me recordo mais. Aí o povo, quando eu fui procurar a história, me apaixonou. Eu falei, é o povo. O povo é assim, eles se acasalam, ele tem amnésia e vai embora. E larga ela com o quê? Pra cuidar dos filhotes. Sério? E aí o que acontece? Ela fica ali cuidando dos filhotes e ela, durante todo aquele tempo que ela fica chocando os ovinhos, ela não sai de perto deles. Então ela fica sem se alimentar. No final de tudo isso, ela protege demais eles, ela é extremamente carinhosa e ela começa a comer os próprios tentáculos e ela acaba falecendo e deixando eles bem já encaminhados. Então é maternidade solo. O povo não é bonito, maternidade solo também não. É uma mãe solo. A gente abre mão de tudo, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, sabe, de tudo, de trabalho, do que for. Então eu falei, é o povo.
E ela é forte demais. Olha que legal, eu não imaginava isso daí não. Por isso que ela é mãe. O pessoal pensa que é por conta dos tentáculos também, né? Porque ela usa ali para colher, para cuidar deles. Mas não é por isso não, porque ela é mãe solo. Olha aí, velhinha, viu só? Tá sozinha não, hein? E aí, exemplo pra muita gente aí, ó. Olha, beijão para Marlene Dias. Ó, agora me fala uma coisa. Se você identificou vários problemas, tem omissão legislativa, o poder público não dá tanta atenção, mas você vê a possibilidade de solucionar esse problema de alguma forma? Hoje você falou, né, que o Palumbo tem te dado uma ajuda, o vereador delegado Palumbo, bastante atuante, um trabalho sensacional, forte, eu acho legal, acompanho, parabéns pela sua atuação, Palumbo. Então no legislativo você já tem um bracinho ali, mas vamos mais à frente, aquele que realmente tem a caneta na mão e tem o poder de execução de políticas públicas. Se você fosse a prefeita, se coloca agora, vamos nos abstrair agora, Sabrina, prefeita de São Paulo, e tivesse a caneta na mão e o poder de resolver esse problema. Qual o problema que a omissão do poder público para com as mães solos? O que você mentaliza como resolver esse problema, ou pelo menos uma iniciativa para dar um suporte, uma sustentação para elas? Olha, assim como eu comecei minha página, que eu queria facilitar o caminho das pessoas que viessem, porque eu falo que isso não vai acabar, e cada dia que passa, mulheres tomam consciência dos direitos delas, não ficam mais em relacionamentos abusivos, então a tendência é que cada vez mais aumente o número de mães solo. E também por conta de toda a situação. Eu acho que a gente poderia melhorar muita coisa. Esse projeto de ajuda psicológica seria uma. Não tem como não funcionar, tem que funcionar. Porque é o seguinte, existe um número gritante de uma comunidade enorme, onde as pessoas nem sequer ainda tiveram a dimensão da quantidade de mães solos que tem, e se tivesse, talvez a gente teria o respeito que a gente merece. Não a gente não está nessa condição, nessa situação, porque isso foi impostos assim, para todas nós, né? A grande maioria. Então a ajuda psicológica para mim é fundamental, é o pontapé inicial. Se eu estou bem psicologicamente, eu consigo administrar as outras coisas, consigo pelo menos correr atrás de um emprego decente, consigo, fazer com que eu cuide do meu filho, consigo assimilar melhor. Então eu realmente aprovaria esse projeto de mãe solo, que, como eu sempre falo, de ajuda psicológica não é luxo, é necessidade. Ajuda psicológica, creche. Por que as mães solo não têm vaga preferencial na creche? Mas agora vocês já estão querendo demais. De forma nenhuma. Não se compare uma mãe solo que não tem rede de apoio de ninguém com uma pessoa que tem uma rede de apoio. Uma mãe, uma avó, um tio, alguém pode cuidar. Eu cuido de mulheres que não tem ninguém. É Deus e ela e o filho. Os filhos. Amor. Então, se as creches disponibilizam uma quantidade, uma porcentagem para deixar a vaga preferencial para a mãe, porque, como eu disse, acabei de falar, não se compara, que ela não coloque, por exemplo, toda a quantidade, mas ela coloca um número, vamos supor, 30%. Uma reserva. Uma reserva. Para as mães. Porque é o seguinte, você chega numa entrevista de emprego, com quem vai ficar a criança? A mãe não conseguiu a vaga na creche. Onde a criança vai ficar? Aí ela não tem pensão, ela não tem ajuda psicológica, ela não tem nem o apoio da creche. Como que ela vai deixar essa criança? Como que ela vai conseguir essa vaga de emprego? Ela não consegue. Então, isso aí também não é luxo, é necessidade, a gente precisa. Então, eu abriria essa quantidade de vagas de prioridade para passar na frente, sim. Eu também acredito que empresas poderiam ter, uma diminuição dos impostos, alguma coisa, para facilitar também a inclusão, porque as empresas são assim. Agora eu vou pegar as empresas. As empresas são assim, elas simplesmente, no dia 8 de março, elas vêm com textão. É lindo, é maravilhoso na internet, a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher é aquilo outro. Mas quando chega na entrevista de empresa, a mesma empresa que estava lá falando da mulher, ela desclassifica a mulher porque ela tem filho, hipocrisia. Dificulta a Exatamente, seleção. Mas ela não... Vários relatos, se eu pegar a quantidade de relatos, eu não dou conta. Na página, se eu levantar esse número, eu tenho como provar, não são coisas assim que a gente inventa, tem como provar isso. Então, assim, a empresa vai lá e desclassifica essa mulher. Mas lutam, falam tanto da inclusão, falam tanto, e a nossa comunidade? Quando vai ser vista, quando vai ser respeitada? Quando?
Porque as empresas não abrem espaço, não colocam, sei lá, vincula, sabe, alguma coisa com a prefeitura, com creches ali do lado, para que essa mulher ela tenha, sabe, facilitar um pouquinho mais a vida dela, porque ela não tem ninguém por ela. Ah, mas aí agora todo mundo vai ser mãe solo. Não, tem como você fazer um cadastro de mães. Tem como você provar através de um processo judicial se tem nome da certidão de nascimento. Quem quer faz, dá um jeito. Então, eu realmente, essas serão 3 coisas que eu faria, porque eu sei que é primordial na vida de uma mãe solo. E com certeza as mães atípicas, algum tipo de auxílio de ajuda, porque se a vida de uma mãe solo já é difícil, Thiago, não queira comparar com a vida de uma mãe solo atípica. De uma criança que tem ano, no caso da Juju, eu vou trazer aqui, o remédio da Juju é em torno de 1 milhão, uma dose que a Juju toma. Sério? Ela tem ano. É uma doença que não tem cura, que infelizmente os medicamentos são inócuos. E as mães dos autistas? Que não tem inclusão na escola, que não tem nada, que tem que sair correndo do serviço para ficar, não tem rede de apoio. As mães atípicas são... Se a gente já esquecer das mães atípicas, então... Na verdade, é uma teia, né? São vários problemas sociais que, quando você vê, acabam se encontrando na mãe solo. Exatamente. Então, ela acaba se deparando com diversos outros problemas. Realmente. Agora eu entendo. Você está me trazendo clareza para o seu projeto. Porque quando falamos do projeto, estudei. E olha, como que pode... a gente consegue tirar isso daqui do papel? Como vamos conseguir levar isso para o executivo? Uhum. Mas agora, nesse nosso bate-papo, você está clareando de uma forma que ressalta ainda mais a importância desse projeto, porque desencadeia em várias coisas, realmente. Sim. E a mãe solo, ela acaba sendo um imã e tudo vai se concentrando nela. O psicológico realmente fica abalado. Não tem como. Não tem como. E aí a gente é simplesmente esquecida. Ninguém dos políticos recebeu a gente. Palumbo foi o único que recebeu. Os demais não nos recebeu até o momento, a gente tenta. Nós agora estamos caminhando, quando eu falo nós, eu falo a comunidade das meninas que a gente está trabalhando, que eles trabalham na internet, para inserir, entendeu? Conscientizar as mães que o caminho é a política. Não adianta, nós precisamos ter representantes que entendam a nossa dor lá, ocupando cadeiras para poder nos ajudar. Sim. Porque se a gente não lutar, se a gente não for pela política para melhorar as leis, para fazer cumprir as leis, como que a gente vai conseguir as coisas? Não vai. Ficar militando na internet não vai funcionar. Eu quero ver mudar. Eu entrei nesse jogo para mudar. Eu entrei na internet porque eu falei, eu quero fazer a diferença. Eu não quero que elas passem pelo mesmo que eu passei. Precisa ser feita alguma coisa. Alguém tem que começar a gritar e gritar. Até que foi juntando pessoas no mesmo propósito e falou, vamos bater. Não vamos mais aceitar. Nossa comunidade é muito grande. Eu não estou falando de 12 mil pessoas, não. Estou falando de 12 milhões. E esses números não estão atualizados. 54% dos lares hoje são chefiados por mulheres. Como que a gente não vai ter emprego? Como que as portas não vão se abrir pra gente? Como que a gente é tão ignorada dessa forma? Até quando? Não, tá certíssimo. Tem que ter representação, sim. Não só representação de mulher. Os homens têm que começar a entender, sim que a questão são direitos e afirmações dos indivíduos. Indivíduos, não existe homem, mulher, é uma coisa só. Nós precisamos ser tratados e ser reconhecidos como seres humanos, e a Constituição, ela garante isso. Nós temos que tirar essa questão só da teoria da Constituição. Sim. A Constituição é muito teórica, mas na prática, realmente, a gente não vê políticas realmente afirmativas para defender os direitos e afirmar de uma vez por todas, preservar esses direitos fundamentais. Então tem sim que levantar a bandeira, tem que ser ativista sim, e estamos em um momento que não é mais aquela revolução, aquele sonho de revolução, de quebrar a ordem democrática e mudar tudo, não. Agora as coisas estão mais inteligentes. Hoje as pessoas estão indo às ruas, estão levantando bandeiras com informações. Poxa, você tem uma gama de informações aí, e não adianta mais a pessoa falar, olha, não vamos dar atenção à mãe solo, porque o que é mãe solo? Você já me trouxe dados, estatísticas, vivência, então não tem mais como falar, olha, não vamos dar atenção. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar o seu projeto, eu vou bater em portas, vou fazer isso chegar no secretário de SMADS. Atualmente, se eu não me engano, está nosso secretário Bezerra, uma pessoa extremamente idônea, gente fina, legal, dá para conversar com ele, vou fazer chegar nele, vou dar um jeito de chegar no Ricardo e ele ter uma atenção diferente. Talvez se o projeto não foi
aprovado por alguma inconstitucionalidade, alguma questão técnica, nada impede também de ler o projeto, fazer as adequações e reapresentar novamente. Sim. Vamos fazer esse trabalho junto. Eu te convidei foi para isso, para a gente esclarecer, para todo mundo entender a importância da mãe solo, mas também para a gente caminhar junto. Fazer isso chegar até os órgãos públicos e, de uma forma ou de outra, conseguir sim o respeito e a atenção às mães solos. É isso que a gente quer. Aproveitando a oportunidade de dizer o seguinte, gente, pai não ajuda não, pai tem obrigação. Quem ajuda é vizinho, é amigo, é vô, sabe, é padrinho, é padrinho. Esse vô ajuda, agora pai não. A gente não tinha nem que estar aqui falando sobre isso. Então tudo que você fizer pelo seu filho, você não faz mais que sua obrigação. Você tem que fazer, você é pai. E outra coisa que a gente sempre pede, isso gera nas comunidades assim, é quando nos chamam de guerreira. A gente não gosta de termo guerreira. Por quê? Nós somos sobrecarregadas. Guerreira é a Xena. A partir do momento que você chama uma mulher de guerreira, você coloca em cima dela essa carga, normalizando isso. Legal. Então a gente precisa começar a desconstruir isso, sabe, Thiago? E eu vejo em você uma pessoa que sabe, me trouxe aqui realmente com interesse em aprender, em saber, entender mais um pouco, com o maior prazer do mundo. Por isso que eu tô aqui falando para você, esse termo, mãe guerreira não é legal não. A gente se ofende bastante, porque realmente é jogar em cima da gente mais carga, como se a gente fosse obrigada a suportar dia após dia tudo isso. E a gente não aguenta mais. Mãe solo seria o termo mais adequado. Mãe solo, mãe sozinha, mãe que cuida da responsabilidade dos filhos, que administra a casa, educação, financeiro, tudo. Ela é mãe solo. Mãe não é status civil, não existe mãe solteira, mãe casada, mãe divorciada. Mãe é mãe. Mas mãe solo é aquela que faz tudo sozinha. É isso aí, pessoal. Vamos começar essa desconstrução desses estereótipos, palavrinhas. Isso. Vamos mudar. Nós estamos no momento de mudança da nossa mentalidade. E essa é a proposta do podcast. Mudar a nossa mentalidade, a forma de encarar as coisas, porque com clareza de ideias, entendendo realmente, a gente consegue sim mudar as coisas. Por quê? O poder faz a mudança. E o poder está na mão de quem? Está na mão do povo, está na nossa mão. Então, nós temos que parar de terceirizar a responsabilidade de execução dos problemas. Quando nós escolhemos os nossos representantes, é para quê? Para eles pegarem identificarem esses problemas que a sua população mostra, a sociedade externiza, né, exteriora, e criar uma solução para isso. Mas não tem como esperarmos a solução se não demonstrarmos os problemas. Então nós temos sim que ser mais ativos, tem que parar com esse comodismo de que, se eu escolhi, tá lá. Mas se ele não viveu isso? Exatamente. Se você tem, e aí eu chamo até atenção agora, posso puxar a orelha das mulheres? Porque isso é um problema extremamente... Quem realmente sente na alma é a mulher. Sim. Mas aí você vai no legislativo, você conta nos dedos quantas mulheres são eleitas. Você conta nos dedos quantas mulheres gostam de política. Então como que... Imagina... 55 cadeiras compostas só por homens. Ainda que tenham boa vontade, se eles não têm na pele essa vivência, dificilmente eles farão um projeto de lei que vai atender o que realmente vocês precisam. Com toda certeza. Não é? Só uma mulher para ter uma sensibilidade bem grande mesmo, sabe? Ou um homem bem desconstruído, porque é capaz. Tem homens muito bons que trabalham com a gente. Doutor Eduardo, maravilhoso. Eu falo pro doutor Eduardo, ai gente, olha, eu falo doutor Eduardo, começa a me emocionar, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele e a Cíntia são, assim, duas pessoas que vêm, ele bate muito na questão da lei da alienação parental. Então, ele tem trabalhado bastante nessa questão, porque a gente não concorda muito, enfim, não vou entrar muito no mérito. Então, tem bons homens trabalhando do nosso lado, então é capaz, sim, de ter. Mas as mulheres precisam também querer, sabe? Essa questão da gente entrar na política, de ajudar, de saber em quem votar, entender que você fazendo isso, você vai melhorar toda uma comunidade, entendeu? A nossa responsabilidade, porque depois, meu filho, isso for tão empacote. E aí, depois não adianta reclamar. É isso mesmo, é isso mesmo. E se você tiver alguma dúvida, se você se identificou com o tema, manda aí suas questões, a gente vai chegar até ela. Vamos fazer chegar até ela, vamos nos linkar, nos unir cada vez mais, estreitar esses laços, porque juntos nós vamos conseguir muitas coisas. Essa é a nossa proposta. Entendeu, pessoal? E o Prefeitando é isso. Você se coloca na posição de prefeito e você vê como surgem ideias, surgem soluções. Tem boas ideias, sim, dá para fazer, vai ficar bacana, bom para todo mundo.
Então é isso. Espero vocês. Amanhã pode ser você aqui dando ideias para a gente solucionar um problema efetivamente. Prefeitano nos dias. Quem é você? Vai, sinta-se à vontade. Sabrine Abbe, tenho 35 anos, moro na Zona Leste de São Paulo, adoro minha Zona Leste. Bom, sou militante, ativista na causa da mãe solo, luto aí para melhorar, para que a gente tenha visibilidade, para que a gente tenha espaço e respeito, para que as pessoas saibam quem é a mãe solo, né, e tudo mais. E eu tô aí na internet ajudando, levo informação, com muito humor. Eu uso muito deboche mesmo, porque, gente, eu sou debochada. Eu sou conhecida como a rainha do deboche. É legal, eu vi que você debocha. Eu uso bastante. Sabe por que eu uso humor? Porque é importante. As pessoas, quando você tá brincando e tudo mais, tá passando informação, a galera nem tá sentindo. Aí depois a galera fala, olha, aprendi, lembra do humor. Mas você vai ter coragem de entregar o pai do seu filho na justiça? Amada, não só tive coragem, como já entreguei. Ainda faço questão de denunciar. Ei, psiu, tá ali, ó, psiu, pega! E ligo pra minha amiga, ei, psiu, tá preso, viu? Então eu uso muito humor também, porque a maternidade solo já é muito difícil, é muito solitária. Então eu acho importante trazer essa leveza pro movimento. O cara é irresponsável com os filhos dele porque não deu certo com a mãe das crianças, mas com você vai ser diferente. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Você é a transformadora de pai fuleiro, confia, vai dar certo. Então eu tô na internet trabalhando para poder alcançar mulheres e libertar, como eu falo, as mulheres com informação e muito deboche. É isso, tô aí ajudando, já tem 3 anos, tenho uma página no Instagram, TikTok, e tô aí fazendo um trabalho com muito carinho, muito amor. Legal. Agora, na nossa conversa, você falou do estado puerperal, né? O estado puerperal é a famosa depressão pós-parto. Sim, eu tinha. Você superou em um tempo, tem pessoas que superam em tempos maiores, outras menores, conseguem se reerguer. Mas eu gostaria que você desse uma palavra para essa pessoa que está passando nesse momento. Às vezes a pessoa está assistindo o programa e ela acabou de dar à luz, está passando muitas coisas na cabeça dela, e ela está nesse estágio de falar, olha, eu vou jogar tudo pro alto, não aguento mais, não tenho mais ninguém, estou sozinha. Seja agora esse canal de força, esse canal de vida para essa mãe solo, que está numa situação delicada. Se você pudesse dar uma palavra agora. Se eu pudesse me dar uma palavra há 11 anos atrás seria, não é frescura. A gente tem medo, é difícil mesmo, são muitas coisas ali para poder assimilar. Pede ajuda, às vezes a gente tem vergonha de falar sobre, né? Como eu passei por isso, eu falava, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Mas não é. Realmente existe depressão pós-parto, a gente tem essa questão de guardar muito, não falar sobre, por achar que a gente tá ficando doida, mas não é isso, gente. Acontece sim com algumas mulheres. Então pede ajuda, procura ajuda, sabe? Tenta ler um pouco sobre isso, fala com a pessoa mais próxima, procura um médico, faz tratamento, se tiver que tomar remédio, toma, não tem que ter vergonha de jeito nenhum, é um tratamento, os médicos estão aí para isso, sabe? Tenha fé em Deus que isso vai passar, é uma fase, e é isso, sabe? Se quiser chorar, coloca para fora, e o mais importante, não acha que é frescura, porque as pessoas acham que é, sabe? Mas não é. Então tenha força que Deus vai te abençoar e procura ajuda, não tem vergonha de falar não. E ela vai passar essa fase, né? Sim, com toda certeza passa, viu? Passa. É um tempo. Eu sei que é difícil, só quem... É bem delicado. É delicado quem tá vivendo. Mas respira fundo, porque vai passar. Vai passar. Pode me procurar na página, pode conversar, sabe? Tô com vergonha. Vou te mostrar que tem muitas meninas passando pela mesma situação. A gente tem rede de apoio também, você vai ser bem-vinda para falar sobre o assunto. Pô, legal. A gente acredita em você. Se você estiver vendo agora e estiver na situação, pode mandar. Vai no direct. Coloca um polvinho na frente, já para identificar que você está no momento delicado. Assistiu o pod do Thiago, e aí você falou sobre isso. Eu vou lá, falo, então venha cá, meu amor, deixa eu te mostrar aqui que você não tá sozinha, não. Pô, legal. Então. É isso aí. E não estão sozinha mesmo, não. Pô, Zá, obrigado mesmo. Foi muito gratificante, muito valioso. Esse tema Thiago. foi importante. Não vai morrer aqui. Você vai ver. A gente vai trabalhar muito isso. Vai fazer um barulho, sim, vai fazer chegar nas autoridades. A proposta do podcast é desmistificar o que é política, e aí sim, a gente conseguir criar estratégias, trabalhos mais assertivos, fazer chegar em quem
pretende chegar e tirar do papel, tirar a politicagem e realmente trabalhar a política. Sim. E isso é um tema que você não está sozinha. Obrigada. Vocês não estão sozinhas. E agora ganharam mais um aliado, se vocês quiserem. Obrigada, Tem mais com um toda aliado. certeza. E a gente vai junto, vamos caminhar junto, porque Obrigada. sozinho não conseguimos nada. Obrigada. Mas juntos somos mais fortes. Né? Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o assunto. Eu amo falar sobre isso. Eu realmente, assim, tenho muito carinho por aquilo que eu faço. Como eu falei várias vezes aqui, eu sinto que é facilitar o caminho para que essas meninas não passem pelo mesmo que eu passei, ou que amorteça tudo isso um pouquinho mais, seja com informação, com acolhimento e tudo mais. Obrigada por me receber aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante. As pessoas ainda não tomaram consciência de que realmente, né, a gente é muito grande, a gente precisa de ajuda, a nossa comunidade precisa, sabe, desse olhar, que a política possa, sabe, os políticos, os governantes possam ter esse olhar pra gente, assim, voltado com muito amor, com muito carinho, porque, de fato, a gente precisa. E o Thiago aqui, ó, mais um pro nosso movimento, entendeu? E eu fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, Foi nessa muito caminhada, vamos juntos. Tamo junto, Thiago. Tamo junto, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.